Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos com saudade da escola. Breve estaremos retornando em nome de Jesus, né? E aí, pessoal, começando aqui conjuntos numéricos, né? Em algumas salas, né, esse assunto praticamente não foi trabalhado, né? Mas nós sabemos que vai cair na prova do Enem alguma dessas questões envolvendo conjuntos numéricos. Coisa simples, não tem cálculo para fazer não, é só identificar. Tá certo? Não se preocupe, não vai ter muita complicação na parte de conjuntos numéricos, não. Mas vai cair mais de 6 a 8 questões envolvendo conjuntos numéricos na prova do Enem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer as questões sem nenhuma dificuldade, tá bom? Esse material que eu vou trabalhar agora aqui com vocês já está com vocês, já está nas mãos de vocês, né? Tem uma lista de exercícios que nós iremos resolver daqui a pouco, que já está com vocês aí, tá bom? Tanto vale a pena depois vocês darem uma olhadazinha, conferir o que vocês fizeram no caderno, basear com o que eu vou trabalhar aqui com vocês, né? Para que vocês possam tirar todas as dúvidas e assim sair bem nas avaliações posteriores. Tá bom, galera? Pois vamos lá. Os conjuntos numéricos, né? Quando nós falamos em conjuntos numéricos, a primeira ideia vem conjuntos naturais, né? Nós sabemos que são 5 conjuntos. Os números são distribuídos, né? São organizados em 5 conjuntos. Certo? Eu vou procurar ser bem direto, né? Primeiro vem o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais, eu acho que todos vocês já têm ideia, são todos os números que de maior ou iguais a zero, né? Incluindo o zero. De 0, 1, 2, 3, reticência, tá certo? Portanto, todos esses números inteiros maior e igual a zero representam o que? O conjunto dos números naturais, tá certo? Então, não há nenhuma dúvida, não há o que questionar. Todo número inteiro que seja maior do que zero, incluindo também o zero, nós definimos que ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, aí daí depois vem o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Né? O conjunto dos números inteiros tem, além dos... O próprio nome já está dizendo, né? Inteiro, necessariamente tem que ser inteiro. Além de ter os positivos, tem também os negativos. Portanto, você pode ver que o conjunto dos números inteiros inclui todos os todos os números naturais, e também os negativos, né? Tá certo? Podemos perceber claramente que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, né? Portanto, vem aquela história, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Por que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Porque todo número natural é também número inteiro. Tá certo? Portanto, quais são os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros? São os números inteiros, tanto positivo como negativo. Tá certo? Então, todo número inteiro é natural? Não. Os negativos eles são inteiros, porém não são naturais. Todo número natural é inteiro? Sim. Todo número natural pertence também ao conjunto dos números inteiros. Tá legal? Ok? Certo? Eu acredito que isso aí também vocês não vão ter dúvida com relação a identificar se o número pertence ou não ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, 2020 pertence aos naturais? Sim. O número 2020 pertence aos naturais. 2020 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim. Pertence ao conjunto dos números inteiros. Ora, menos 10, por exemplo, pertence ao conjunto dos números naturais? Não, porque menos 10 ele é negativo, ele não pertence aos naturais. Porém, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Tranquilo, galera? Não vamos fazer confusão com relação a identificar se o número é ou não, se pertence ou não ao conjunto dos números inteiros, se pertence ou não ao conjunto dos números naturais. É fácil identificar isso aí. Beleza? Agora vem o que? O conjunto dos números racionais. Muitas vezes a gente faz uma confusão, nós fazemos uma confusãozinha no conjunto dos números racionais. Quando é que o número é racional? Está aqui escrito, são os números que podem ser escritos na forma de fração, ou que já esteja na forma de fração, né? Podemos dizer isso assim também. Que pode ser escrito ou que já esteja em forma de fração. Por exemplo, o número 5, você pode até dizer, então, o 5 ele não está na forma de fração, sim, mas ele pode ser escrito, né? Ele pode ser escrito na forma de fração. O 5 pode ser 5 dividido por 1, 5 dividido por 1, ou então 10 dividido por 2. São números que nós podemos escrever em forma de fração. O 8, por exemplo, 8 eu posso escrever ele
o 16, né? 16 dividido por 2. Dividido por 2, certo? Ok, o mouse aqui não está legal. Tá bom? Portanto, todos aqueles números que nós podemos escrever em fórmula de fração, ele pertence ao quê? Ao conjunto dos números, os números racionais. Ok? Menos 3 pertence aos racionais? Sim, menos 3 nós podemos escrever em fórmula de fração. Tá certo? Menos 6 dividido por 2, e aí vai. Tá bom? Menos 10, ele é um número racional? Sim, menos 10 eu posso escrever em forma de fração, pode ser menos 10 sobre 1, menos 20 sobre 2 e assim sucessivamente. Tá bom? E que os números que já estão em forma de fração, certamente você não vai ter nenhuma dúvida, que já está em forma de fração, podemos dizer que ele também pertence ao conjunto dos números racionais. Bem como menos 3 sobre 2020 e assim vai. Tá certo? Portanto, repetindo mais uma vez, o número ele é racional quando ele pode ser escrito na forma de fração ou que já esteja em forma de fração. Tudo bem? Portanto, todo número inteiro ele é um número racional. Todo número inteiro é racional. Por quê? Porque todo número inteiro eu posso escrever em forma de fração. Tudo bem? E todo número fracionado, que já está em forma de fração, que não dá uma divisão exata, mas ele também pertence ao conjunto dos números racionais. Tudo bem, galera? Tá certo? Portanto, podemos perceber claramente aí que todo número natural é número inteiro e todo número inteiro é também número racional. Todo número inteiro, ele também é um número racional. Por quê? Porque todo número inteiro eu posso escrever em forma de fração. Se eu posso escrever em forma de fração, logo ele é o que? O número racional. Então podemos dizer, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Fica até mais interessante nós falarmos pertence ao conjunto dos números racionais. Tudo bem? Pronto, aí vem as observações, que muitas vezes o aluno faz confusão. Todo número decimal finito é racional. Todo número decimal finito é racional. Aí vem a primeira pergunta, quando é que o número é decimal? Quando aparece vírgula. Pronto. Todo número que apresenta uma vírgula, ele é dito como um número decimal. Ele é finito, nesse caso aqui, esses três exemplos. Sim, eles são finitos. 3,456, 5,3234, 0,345 são números decimais e eles são finitos. Portanto, eles são que pertencem ao conjunto dos números racionais. Por quê? Porque eu posso escrever esses números aqui em forma de fração. Tudo bem? Portanto, repetindo mais uma vez, os números naturais são números inteiros, todo número natural é inteiro, todo número inteiro é um número racional. Tudo bem? Tá certo? Nem todo número racional é número inteiro. Por exemplo, esses três exemplos aqui, eles são números racionais, porque eu posso escrever em forma de fração. Mas eles são inteiros? Não, eles não são inteiros. Mas ele pertence ao conjunto dos números racionais. Aí vem aqueles números que vocês já ouviram falar muitas vezes, né? Todo número decimal infinito e periódico, né? São racionais, números periódicos, números decimais e periódicos, né? Podemos perceber aqui, né? Ele é um número decimal que aparece a vírgula, ele é infinito, certo? Porém, ele apresenta a dízima periódica, se repetindo, 45, 45, 45. É o caso aqui no exemplo da letra B, 8,565656, reticência. Ele é decimal, ele é infinito, porém ele é periódico, né? Portanto, ele é racional. 0,343434, ele é um número decimal, ele é infinito, porém ele é periódico, né? 34, 34, 34. Portanto, nós podemos dizer que esses números podem ser escritos em forma de fração. Depois eu vou tirar uma aulazinha para nós trabalharmos como transformar a dízima periódica em fração. Tem uma regrazinha bem interessante. Em outra oportunidade nós iremos fazer isso aí nessa semana ainda. Eu prometo a vocês, tá certo? Portanto, recapitulando. Número inteiro é racional? Sim. Todo número inteiro é racional? Sim. Todo número decimal finito é racional? Sim. Todo número decimal infinito e periódico são racionais? Sim. Ok?
Professor, e se ele não for periódico? A gente vai chegar lá. Tudo bem? Beleza? Portanto, todo número inteiro é racional, nem todo racional é inteiro. Todo cearense é brasileiro, nem todo brasileiro é cearense. Aquela brincadeirinha que nós falamos em sala de aula, né? Tá bom? Depois dos racionais vem o quê? O conjunto dos números irracionais. Aí aquela perguntazinha que eu fiz para vocês, né? Quando é que o número é irracional? Simples, né? O número é irracional quando ele é decimal, infinito e não periódico. Não periódico. Que não periódico? Que não aparece dízimas periódicas no caso aqui. Tá certo? Por exemplo, aqui na letra A, 4, ele é decimal, 4, ele é infinito, porém ele não apresenta dízima periódica, portanto ele não pertence ao conjunto dos números racionais. Nesse caso aqui, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. É o caso da letra B, 5,9823, etc. Ele é decimal que apresenta vírgula, ele é infinito, porém ele não apresenta dízima periódica, portanto ele não é racional, e sim ele é irracional. Tudo bem, galera? Portanto, existem infinitos números que são naturais e também são inteiros. Existem infinitos números que são inteiros e também são racionais. Mas não existe um único elemento, um único número que seja racional e também irracional ao mesmo tempo. Tá certo? Um número ou ele é racional ou ele é irracional. Não existe, eu repito mais uma vez, não existe um número que seja racional e também irracional ao mesmo tempo. Eu digo racional pertence ao conjunto, né? Não existe um número que pertence ao conjunto dos números racionais e também pertence ao conjunto dos números irracionais. Não existe. Tá certo? É o caso de todos os números que não têm raiz quadrada exata, raiz quadrada de 2, o resultado da raiz quadrada de 2 é um número irracional. Raiz quadrada de 5 é o resultado da raiz quadrada de 5, também é um número irracional. Tá certo? Tem o famoso π, né, aproximadamente 3,14, né? Ele também é um número irracional. Portanto, o número ele é irracional. Recapitulando mais uma vez. Obrigatoriamente ele tem que ser decimal, obrigatoriamente infinito e também não pode apresentar dízima periódica. Tranquilo? Número que não tem raiz quadrada exata, o resultado é o número irracional. Tudo bem? Pronto. Quinto e último, vem o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é nada mais nada menos juntar todos os números. Quando eu junto os racionais e união com os irracionais, eu tenho os reais. É aquela história, né? Todo número que você imaginar, todo número que você pensar, ele pertence ao conjunto dos números reais. Todo número que eu imaginar ele é racional? Não, eu posso pensar no número decimal infinito e não periódico. Portanto, ele não é racional, ele é irracional. Porém, ele é real. Portanto, todo número que nós imaginarmos, né, no nosso sistema decimal, ele pertence ao conjunto dos números reais. Professor, e os complexos? Não, vamos deixar os números complexos para depois, tá certo? Isso aí não entra no primeiro ano do ensino médio, não. Esquece isso aí. Tá bom? Tá certo? Quem nunca viu, tá aí, qualquer número do nosso sistema de numeração é um número real. Quem nunca viu esse gráficozinho aqui? Todos vocês já viram isso aí. Tem no livro de vocês. Isso é bastante questionado isso aí no ensino fundamental. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, círculozinho azul, que está dentro do conjunto dos números inteiros, tá certo? Portanto, todo número que está dentro dos naturais está também dentro dos inteiros. E os inteiros estão dentro dos racionais. Tá aqui. Isso aqui representa o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que é de quociente, né? Tá certo? Tudo isso aqui. Portanto, o número que está aqui, pertence aqui, está dentro dos naturais, também está dentro dos inteiros, por sua vez está dentro dos racionais. Tá bom? Portanto, todo número inteiro também é racional. Como já foi dito, todo número natural também é racional. Para o lado direito, eu tenho aqui o que? Os irracionais. Todo número que está nessa áreazinha aqui seriam os números decimais infinitos e não periódicos. Todos esses números aqui pertencem ao conjunto dos números irracionais.
Tudo bem, galera? Ok? Portanto, ó, se o número ele é irracional, ele não é racional. E se ele é racional, ele não é irracional. Me diga um número que seja inteiro e também irracional ao mesmo tempo. Não existe. Não existe nenhum número que pertença ao conjunto dos números inteiros e também pertença ao conjunto dos números irracionais. Não existe. Tá certo? Um número ele é racional ou ele é irracional. Agora, todo número que você imaginar, ele é o quê? Um conjunto, pertence ao conjunto dos números reais. Tudo bem, galera? Tá certo? Vamos resolver agora um exercíciozinho aí, que por sua vez esse exercício já está no caderno de vocês, já foi enviado para vocês, acredito eu que a maioria de vocês já resolveram, mas não custa nada nós darmos um reforçozinho aqui. Não vou resolver todas, né? Claro que não irei resolver todas as questões, mas pelo menos algumas. Tá bom? Ficou claro? Claro que precisa dar uma olhadazinha. Eu mandei o material de exercício, mas mandei também uma teoriazinha aí que já está no caderno de vocês, já está nas mãos de vocês. Beleza, galera? Pois vamos ao exercício? Vai dar certo, pode ter certeza, né? Vamos. O exercício número 1 diz o seguinte: classifique em verdade ou falso. Verdadeiro ou falso. Como nós vamos fazer isso aqui? Certo? Como nós iremos fazer isso aqui? Por exemplo, letra A. 3 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, professor. O número 3 ele é um número inteiro, verdade. Sem nenhum problema. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa coluna aqui à esquerda e vocês resolvem a coluna direita. Tá bom? Letra B. Menos 5 pertence aos inteiros? Sim, professor. Menos 5 ele é um número inteiro. Pertence ao conjunto dos números inteiros? Verdade. Verdade. O mouse não está legal, não. 2 terços pertence aos naturais? Professor, 2 terços ele não é inteiro. 2 terços não é um número inteiro. Ele não pertence aos naturais. É falso. 2 terços não pertence aos naturais. Isso é falso. Menos 1/10. Menos 1/10 pertence aos racionais? Professor, menos 1/10 já está em forma de fração. O senhor falou que todo número fracionário ou que possa ser escrito em forma de fração pertence ao conjunto dos números racionais. Portanto, menos 1/10 pertence ao conjunto dos números racionais? Verdade. Verdade. 3, opa, número decimal infinito, 45, 40, e apresenta a dízima periódica, pertence aos irracionais. Professor, decimal infinito e periódico pertence aos racionais, não é os irracionais. Portanto, aqui é falso. Aqui é falso. Tá certo? Ele pertence aos racionais. Tudo bem? Vamos à letra F. O que é que diz aí na letra F? 4,568302,3. Observe que ele é decimal, ele é infinito, porém não apresenta dízima periódica. Não apresenta dízima periódica. Portanto, ele é um número irracional. Aí aqui na letra F ele diz, pertence aos racionais. O professor deixou bem claro, se o número pertence aos irracionais, não pertence aos racionais. Portanto, a letra F também é falso. Tá certo? A letra F também é falso. Ele não pertence aos racionais, ele pertence aos irracionais. Por que ele pertence aos irracionais? Porque ele é decimal, ele é infinito e não apresenta dízima periódica. Tá legal? Vamos na letra G. Isso aqui foi de graça, né? 8 pertence aos naturais? Sim, 8 é o número. Pertence ao conjunto dos números naturais. Tranquilo. Raiz quadrada de 9 pertence aos irracionais. Professor, raiz quadrada de 9 é 3. Ele não pertence aos irracionais, ele pertence aos racionais. Portanto, aqui é falso. A letra H é falso. Tudo bem? Beleza? Temos ainda a letra I. Pronto, tirar todas as dúvidas de vocês agora. Raiz quadrada de 20 pertence aos racionais? Professor, raiz quadrada de 20 é um número não exato, né? Portanto, o resultado da raiz quadrada de 20 não pertence aos racionais, ele pertence aos irracionais. Portanto, aqui é falso. Ele pertence aos irracionais. Tá bom? Dá uma olhadazinha, né?
Depois, acredito que vocês já resolveram essas questões. Qualquer dúvida, vamos entrando em contato comigo, com os monitores, né? Vocês monitores aí, eu estou precisando mais uma vez de vocês, né? Conto com a ajuda de vocês aí, tá bom? Quero que vocês resolvam essa coluna da direita. Vocês têm que resolver essa colunazinha da direita. Vou deixando aqui como atividade para vocês. Tá certo? Vamos à questão número 2. Vamos em frente. Questão número 2 diz o seguinte: classifique em V ou F, verdade ou falso. Questão bem interessante, né? Isso aqui requer um conhecimento. Principalmente daquele gráficozinho ali que nós mostramos no vídeo atrás, né? Questão letra A diz o seguinte: os naturais estão contidos nos inteiros. É a mesma coisa se eu perguntar: todo número natural é também inteiro? Verdade. Todo número natural é também inteiro. Verdade. Letra B, ao contrário. Os inteiros estão contidos naturais? Não existe números inteiros que não é natural. Portanto, a letra B é falsa. Falso. Tá certo? Falso. Letra C. Todo número inteiro é número racional? É a mesma coisa que eu perguntar. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais? O professor falou que todo número inteiro eu posso escrever em forma de fração. Portanto, isso aqui é verdade. Todo número inteiro é também número racional. O professor até brincou. Todo cearense é brasileiro. Nem todo brasileiro é cearense. Portanto, aqui é verdade? Sim, aqui é verdade. Aqui é verdade. A recíproca aqui não é verdadeira. Veja que a recíproca aqui não é verdadeira. Os racionais estão contidos inteiros, não existem infinitos números racionais que não são inteiros. Portanto, a letra D é falso. Tudo bem? É bem verdade que essa item aqui requer um pouco mais de conhecimento da parte de conjunto. No material que eu mandei para vocês, tem outras alternativas ainda. Vocês capricham lá nas outras alternativas. Tudo bem, galera? Vamos em frente. Questão número 2. Aqui requer um pouco de conhecimento aqui também na parte de conjunto. Tá certo? Vou resolver 3 alternativas e deixar as outras para vocês. Tá bom? Tá certo? Determina a intersecção dos naturais com os inteiros. Pessoal, se eu pegar a intersecção dos naturais com os inteiros, vai ser quem? A intersecção, vocês devem lembrar muito bem, intersecção que estão nos dois ao mesmo tempo. O 0 vai estar nos dois, o número 1 vai estar nos dois conjuntos, o número 2 vai estar nos dois conjuntos, 3, 0, 1, 2, 3, infinitos, né, representa o quê? O conjunto dos números naturais. Tá certo? Portanto, a intersecção aqui vai ser o conjunto dos números naturais. Vamos ver se a gente consegue fazer o Nzinho aqui, que o mouse não está me ajudando. Tá certo? Me perdoe aí o desenho. Portanto, aqui vai ser o conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais é o resultado da intersecção aqui dos inteiros com os naturais. Tudo bem? Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma borrachazinha aqui para nós melhorarmos um pouquinho essa. Quem é a intersecção, mais uma vez repetindo aqui, a intersecção dos naturais com os inteiros? Vai ser os naturais. Tudo bem? Melhorou um pouquinho, né? Qual é a união dos naturais com os inteiros? Qual é a união dos naturais com os inteiros? Se eu pegar, juntar os elementos, o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros, vai dar o conjunto dos números inteiros, né? Eu acredito que vocês conseguem visualizar isso aqui com facilidade. A união é juntar. Nós trabalhamos muito isso aqui em sala de aula. Como fazer para juntar dois conjuntos, né? Certo? Você vai juntar os naturais com os inteiros, logicamente vai dar os inteiros, né? É o meu caso, se eu faço a união dos racionais com os reais. Se eu faço a união dos racionais com os reais, certamente vai dar o quê? Vai dar os reais. É bem verdade que essas questões aqui requerem um pouquinho mais de habilidade, mais estudo. Vocês têm que dar uma olhadazinha mais frequência nessa parte de conjunto aqui. Tudo bem? Eu vou deixar essas outras alternativas para vocês fazerem, mas eu acredito que vocês vão conseguir fazer, não tenho a menor dúvida disso. Beleza, galera? Vem outra questãozinha aqui, diz o seguinte: assinale com V ou F para as seguintes afirmações. União dos naturais com os inteiros vai dar os números inteiros?
Se eu faço a união dos naturais com os inteiros, é lógico que vai dar os números inteiros. Resolvendo a questão, explicando mais uma vez a questão do slide anterior. Então, isso aqui é verdade, né? Tá certo? Isso aqui é verdade. Ok. É o meu caso. A intersecção dos naturais com os inteiros vai dar igual a vazio. Se eu pegar a intersecção dos naturais com os inteiros, vai dar o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, reticência. Então, vai ser igual a vazio? Não, é falso. Daqui não vai dar igual ao vazio. Isso aqui vai dar os próprios números naturais. Tá bom? A letra C, para deixar o resto para vocês. Eu tenho um conjunto dos números inteiros, retiro os naturais. Retiro os naturais. Vai ficar quem? Se eu tenho os inteiros, retiro os naturais, estou tirando o 0, o 1, o 2, o 3, reticência. Vai ficar quem? Só os números negativos. Só os números negativos. Está contido no conjunto dos números inteiros? Sim, né? Os números negativos estão contidos no conjunto dos números inteiros. Isso aqui é verdade também. Tá certo? Isso aqui também é verdade. Ok, pessoal? Portanto, para que o vídeo não fique muito cansativo para vocês, eu peço que vocês continuem a resolver esse exercício, né? Tentem tirar dúvida. Na internet vocês encontram muitas videoaulas falando sobre essa parte de conjuntos numéricos. Dê uma olhadazinha, comece a dar uma estudadazinha no livro de vocês, tem muito material, muito assunto a respeito de conjuntos numéricos, tá certo? E à medida da semana nós vamos postando a resolução de outras questões. Beleza, galera? Conto com vocês. Valeu, pessoal. Boa tarde.